um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes, em especial as filhas de Sião em todo o Brasil. Sou a obreira Maria de Fátima, presidente do Distrito Amazonas Oeste. Dentro do tema principal, Mulheres no Espelho, abordaremos a vida de uma grande mulher da Bíblia, chamada Joquebede. Nós veremos algumas características marcantes dessa mulher. Nós, mulheres de Deus, refletimos as mesmas características quando nos olhamos no espelho? Então, nós vamos ver uma passagem em Êxodo, capítulo 2, que nos diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e pinche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão. E disse: Dos meninos do hebreu é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui uma história, é uma breve história de uma mulher por nome Joquebede. Joquebede é um nome hebraico, cujo significado é Jeová é glória. A história diz que Joquebede, filha de Levi, casou-se com um homem também de Levi. Na época era permitido, então ela casou justamente com um parente chegado, né? E este momento do casamento foi um momento em que o povo de Israel estava passando de uma transição de reinado. O rei antigo havia morrido e agora um outro rei passou a assumir o cargo. E esse novo rei, ele não conhecia José, ele não conhecia o povo de Israel, nem os seus costumes. E ele começou a observar que o povo de Israel crescia em número, em quantidade muito grande. E ele, temendo que o povo de Israel subjugasse o seu povo pela grande quantidade que eram, pelo número que eles eram, e se fossem à guerra, eles também poderiam até pelejar contra eles, ele disse: não, eu vou começar a oprimi-los. E a Bíblia nos fala que aquele rei do Egito começou a oprimir o povo de tal forma que eles se tornaram escravos. E eram subjugados no trabalho duro. Trabalhavam dia e noite. Mas quanto mais o rei os escravizava,
mais forte aquele povo se tornava, mais numeroso eles se tornavam. Eles aumentavam cada vez mais em número. Então ele disse: o que eu posso idealizar para diminuir a quantidade desse povo? E ele maquinou algo que pudesse diminuir aquela nação. E a Bíblia nos diz que ele não conseguiu pela escravidão, ele disse: eu vou exterminar. Então ele chamou 2 parteiras, chamou a Cifrá e Poá, e disse: olha, vocês vão auxiliar as mulheres hebreias. Quando elas derem à luz, vocês vão observar. Se for menino, matem-no. E as parteiras, temendo ao Deus do céu, a Bíblia diz que elas não fizeram o que o rei mandou fazer. E por temor a Deus, elas tomaram atitudes totalmente diferentes. E quando o rei soube o que estava acontecendo, mandou chamá-las e perguntou: vocês não fizeram o que eu ordenei? Ela disse: não é assim, rei. O caso é que as hebreias são diferentes das judias. Elas não são da mesma forma. Quando a gente chega para executar o parto, ela já tem dado à luz. Então não tem como nós pegarmos as crianças e matarmos. E o rei disse: não funcionou dessa forma, vou intentar um outro decreto, vou decretar agora que todos que nascem sejam lançados no rio para que morram, especialmente os meninos. Glória a Deus. Então foi nesse período desses decretos, no período dessa escravidão, dessas ordens para executar as crianças, que Joquebede concebeu e ela deu à luz. E quando ela viu que o filho era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, a Bíblia diz que ela pegou, fez uma arca de junco, betumou com betume, e ela esperou o momento certo para colocá-la na água e deixou-a presas aos papiros, presas aos juncos, para que ela não virasse, provavelmente, na correnteza do rio. E era um momento em que a princesa, as filhas do rei, desciam para se banhar. E vendo aquela arcazinha, ela mandou sua criada ver o que era aquilo. E quando abriu, estava ali uma criança que chorava. E aquela mulher disse: vamos chamar alguém, que assuma essa criança. E próximo a ela estava a irmã de Moisés. Estava Miriam, uma irmã mais velha do que ele, observando o que acontecia. E, de repente, ela se aproxima daquela princesa e diz: senhora não quer que eu vá encontrar uma mulher hebreia que tome conta dessa criança? Porque provavelmente tinha muitas hebreias que tinham perdido os seus filhos e como eles eram tomados logo que nasciam, elas estavam amamentando, Então, aquela princesa disse: sim, vá. E ela trouxe a Joquebede, a própria mãe. Veja que esse ato de Joquebede trouxe-nos qualidade e estatística muito boa. Uma coisa que Joquebede usou foi a sua visão. A Bíblia diz em Provérbios 28 e 18 que, não havendo visão, o povo fica desenfreado. Mas Joquebede foi uma mulher cautelosa. Ela foi uma mulher que agiu
pela visão baseada na vontade circunstancial do nosso Deus. Ela não se precipitou, ela agia, mas ela agia dentro da vontade de Deus. E Deus, ele se compraz naquela pessoa que busca fazer, que coopera para executar a vontade de Deus, né? Deus abençoa. 1 Coríntios 3:9 nos diz que porque nós somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Joquebede tomou essa posição pela sua visão diante da circunstância, mas ela conseguiu, com bastante cautela, guardar uma criança até 3 meses. Observe que uma criança, ela geralmente chora muito. Tem dores abdominais, né? Que nós chamamos de dores de cólica, e elas choram muito. Então, não sei qual foi a maneira que Joquebede, essa mãe maravilhosa, conseguiu para manter essa criança guardada por 3 meses. Ela tinha uma visão. Satanás, às vezes, e muitas das vezes, busca atrapalhar a visão espiritual de muitas pessoas. Às vezes por meio de circunstância, às vezes por meio de problema. Mas Joquebede estava pronta a colaborar com Deus, permitindo que ele desenvolvesse nela qualidade de mulher virtuosa. E é um exemplo maravilhoso. Muitas mulheres na Bíblia não procederam assim. Mas Joquebede teve característica extremamente importante e que pode ser um reflexo para a nossa vida. Outro exemplo e característica especial foi a fé e coragem. Ela não temeu o rei. Porque lá em Hebreus capítulo 11, 23 diz: pela fé Moisés já nascido foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Geralmente, Satanás, ele tenta frustrar os planos de Deus, mas porque ele sempre foi homicida, a Bíblia diz. Desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele não tem verdade nenhuma, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Deus tem uma proteção especial para cada um de nós, para cada um dos escolhidos seu. Ele começa a obra no ventre materno e ele frustra os desígnios do diabo. Joquebede, por sua vez, ela colaborou com Deus. Por isso que seu filho teve direito à vida e Deus deu a ele uma tarefa importantíssima. Mas isso foi porque Joquebede agiu com paciência, com fé e com coragem. Joquebede soubera esperar o agir de Deus. Glória a Deus. Enquanto ela esperava, Deus trabalhava. A Bíblia diz que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além do nosso Deus, e este Deus que trabalha para nós e para aqueles que nele esperam todos os dias. Glória a Deus. A paciência, ela se reverte de autocontrole. E Joquebede, com certeza, para realizar a atitude que ela realizou, ela precisou ter muita cautela. Você, mãe, senhoras, filha de Sião, seja qual for o problema, seja qual for a opressão, a dificuldade que você esteja passando, confie no Senhor.
Confie no Deus Todo-Poderoso, sempre vigilante e em oração. Essa é a nossa meta, e o Senhor, no tempo certo, Ele recompensará a cada um de nós. Joquebede, ao colocar o seu filho no rio, onde se banhavam as princesas, veio a se tornar o quê? Veio a se tornar uma mãe adotiva de seu próprio filho. Ela teve o privilégio de amamentar seu próprio filho, e acima disso, Deus ainda recompensou-a financeiramente, porque a princesa pagou salário para Joquebede. Glória a Deus. Mas isso porque Joquebede teve paciência, teve fé, teve coragem, e ela teve mansidão. O fato de ela chegar ali e colocar aquela arcazinha, aquele cesto betumado, junto aos papiros ou juncos, né? Ela não jogou no rio aleatoriamente. Ela foi com mansidão. A Bíblia diz que ela colocou aquele cesto preso aos papiros, que era justamente para não virar, para o rio agitado não levar para distante, né? E aí ela deixou alguém observando, disse: minha filha Miriam, fica observando e veja o que vai acontecer. Então ela agiu com mansidão. Ela sabia, né, que Deus haveria de lhe entregar. Ela confiava no Senhor. Ela sabia que Deus haveria de lhe devolver seu filho, de lhe entregar seu filho. Porque é através do Senhor Deus Todo-Poderoso que todas as coisas existem. E a Ele, ao nosso Deus, é dado toda a glória, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Porque há caminhos que eles são insondáveis, né? Só Deus conhece. E Joquebede tinha que agir com fé, tinha que agir com coragem, tinha que agir com mansidão e ter paciência. Por isso que ela tinha que ser bem cautelosa. E o mais importante, Joquebede teve a oportunidade de criar seu filho na lei do Senhor. Ela foi uma mulher que influenciou. Ela influenciou sua filha, ela influenciou seu filho Moisés, a ponto de Moisés, quando se tornou grande, a Bíblia diz que ele se recusou a ser da nação a qual ele foi criado, a qual a mãe adotiva, né, que era o Egito. Ele não aceitou a imposição, mesmo estando num reinado, estando dotado de riqueza, mas ele rejeitou. E pela fé, a Bíblia diz que ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porque ele ficou firme vendo o invisível. Ele tinha certeza que o seu povo não ficaria eternamente escravo do Egito. Então, nós temos aí influências importantíssimas: fé, né, coragem, paciência, mansidão, influência. São características importantes que nós podemos classificar em Joquebede e que pode ser também um reflexo para a nossa vida como mulheres de Deus, como esposa e como mãe. Glória a Deus. A visão de Joquebede era baseado na vontade final de Deus. Joquebede contemplou a visão, colaborou com Deus e pela fé deve ter se apropriado, né, do que diz em Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Glória a Deus. Ela acreditava
né? O Senhor vai prover. Eu vou fazer isso, eu vou proteger meu filho, eu vou esperar na vontade de Deus. E ela podia dizer: teu amor, Senhor, permanece para sempre. E eu estou esperando em ti. Não abandone as obras da tua mão. Eu sou obra das tuas mãos. Eu estou aqui, Senhor. Talvez não tenha visto o fruto do seu trabalho. Glória a Deus. Algumas senhoras que são participantes do circo de oração, que estão continuamente executando a obra de Deus, que estão dobrando seus joelhos, intercedendo em vigílias e oração por filhos, por esposo, por causas que parecem ser impossível. Essas mulheres de Deus adotem essas características maravilhosas. Permaneça na fé, permaneça na mansidão, na paciência. Glória a Deus. E o importante é que o Espírito registre-se em nós. Porque a influência de Joquebede foi tanta com os seus filhos, que a Bíblia diz e faz referência que Deus apareceu a Moisés como o Deus dos seus pais. Então, os pais de Moisés eram pessoas que acreditavam que existia um Deus todo-poderoso. E Joquebede tomou uma atitude importantíssima para a sua família. E a pergunta para você, senhora, para jovens, né, que no futuro serão senhoras: que atitude você tem tomado com relação à sua família? Hoje, a salvação da nossa família depende da nossa atitude diante de Deus em oração. Joquebede conseguiu esconder o seu filho por 3 meses, porque ela teve fé, ela teve paciência, ela teve mansidão e ela influenciou outras pessoas, especialmente os seus filhos. De tal forma que nós vemos aí Moisés chegando a chefe libertador de Israel. Temos Arão, chefe sacerdócio escolhido da tribo dos pais. E temos Miriam, a primeira mulher profetisa e cantora. Então, seja um exemplo, seja um reflexo de uma mulher no espelho com as características de Joquebede. Que possamos ser como Joquebede. Não se deixe levar pelo medo, pelo apego. Faça o que tem que ser feito e Deus entregará a bênção da melhor forma e mais rápido do que você possa imaginar. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua família, possa abençoar o seu lar, onde você estiver neste momento. Deus possa derramar bênção sobre a sua vida e permaneça conosco, ouvindo o que Deus tem para falar com vocês. Nós temos a agradecer a pastora Ivana Nori pela oportunidade de fazermos esta mensagem, de transmitirmos essa mensagem às pessoas, a quem puder nos ouvir. Também, dentro desse distrito, nós temos uma jovem abençoada, que vocês poderão também ouvir a mensagem, que será transmitida por ela, a irmã Daciene. Ela vai transmitir também o recado do Senhor, trabalhando a abordagem dentro do tema Mulheres no Espelho, referente ao mês de abril, que é Joquebede. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém.